Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor mais lindo, mais puro, o amor que não cobra, o amor que não quer nada em troca, o amor de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos neste momento. Pai, essa é a tua palavra que vamos falar nesse momento. Fala conosco, fala em cada coração. Alcança, meu Deus, o coração. Que a tua palavra mais uma vez seja ministrada aos nossos corações. Que encontre, meu Deus, terreno fértil em nós. Abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, a nossa mente. Que possamos neste momento estar focados em ti e ouvir a tua doce voz. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia inteira, ela é repleta e recheada de versículos lindos e alguns versículos que a gente leva assim para a nossa vida. E João 3,16 fala muito sobre o amor de Jesus por nós. Mas antes de nós falarmos sobre o amor de Jesus, nós vamos lá voltar um pouquinho lá em Mateus. E nós vamos ler Mateus 27. E aí nós vamos ler a partir do versículo 26. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. O nosso Pai maravilhoso. Aquele que nos momentos que nós nos sentimos sozinhos, você só se sente, irmãos, porque Ele está lá. Ele não nos abandona, não desampara. E a palavra do Senhor, mais uma vez, podem ficar assentados mesmo. Mateus 27, 26 diz assim: Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora. De fato, lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Queridos, eu li sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus por nós. E às vezes nós nos esquecemos que foi além disso. Não foi simplesmente Jesus acordou um dia e falou: eu vou salvar este povo, eu vou morrer pela Estefânia. Não foi assim. Houve um processo muito doloroso para que nós hoje pudéssemos ser livres.
para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando o nome do Senhor. E eu sei que para muitos isso é feito com alegria, com satisfação, porque nós entendemos e nós respeitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E porque eu me emociono, irmãos, porque quando eu leio a palavra do Senhor e eu vejo tudo que Jesus passou, foi por amor a mim, irmãos, e por amor a você. E todos esses processos que Jesus precisou passar, a coroa de espinho, as humilhações, as zombações, as pessoas falando que ele não era o que ele era, e ele sabia quem ele era, que ele era filho de Deus. Em nenhum momento nós lemos na palavra que Jesus quis voltar atrás daquilo que ele começou. Jesus, em todos os momentos, a palavra nos diz que como uma ovelha muda, ele foi a matadouro. Ele não reclamou, queridos. Ele não quis voltar atrás. Ele não quis olhar para Deus e falar: Deus, eu não quero mais fazer isso, eles merecem morrer. Deixa que a Estefânia passe pela morte de cruz. Eu não quero fazer isso, porque um dia ela vai negar o meu nome. Um dia ela vai falar não para o chamado que eu fiz para ela. Um dia eu vou querer uma intimidade com ela e ela vai olhar para mim e falar: não estou pronta, não estou preparada. Jesus não agiu dessa forma. Mesmo com as nossas imperfeições, Ele nos amou e Ele continua nos amando. Nós não podemos olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e não valorizar, queridos. Não existe amor maior do que o amor de Jesus, e esse é o plano de salvação para as nossas vidas. Quando você olha para a palavra de Deus, você pode trazer para você. E quantas vezes você sai da sua casa para trabalhar ou fazer algo e as pessoas zombam de quem você é? Às vezes você vem para a igreja e as pessoas olham para você e falam: meu Deus, vai de novo para a igreja. Mas o que você vai fazer lá? E às vezes essas pessoas que zombam da nossa fé, zombam da nossa essência, são pessoas que caminham conosco. Mas isso não pode paralisar a nossa fé. Isso não pode permitir que nós olhamos e essas palavras venham ferir o nosso coração. Nós temos que olhar para a cruz e falar: Senhor, o Senhor está comigo, porque o Senhor suportou todas as coisas. A tua palavra me garante que o castigo que o Senhor levou, o castigo que nos traz a paz, o castigo que me alegra, estava sobre Ele. Ele já levou tudo naquela cruz. Tudo que nós vamos passar nessa vida, porque eu sempre falo que a vida do crente não é um mar de rosa, irmãos. Infelizmente, se alguém falou para você que era um mar de rosas, eu preciso falar para você que não vai estar acontecendo isso. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas o que o Senhor diz para nós? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Deus que fala isso para mim e para você é aquele que prometeu que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor é maravilhoso, irmãos. João 3,16 nos fala tão lindamente que Deus enviou o seu Filho. Irmãos, nós como pais, imagina a situação. Você já parou para pensar? Você vê o seu filho inocente. Tantas injustiças que estão acontecendo pelo mundo. E Pilatos olha e fala: eu sou inocente desse sangue. Vocês querem soltar Barrabás? E vocês querem prender esse homem? Jesus era inocente. E quantas vezes, irmãos, as lutas e acusações vêm sobre as nossas vidas e logo a gente quer, explodir, falar: eu sou inocente, porque você não sabe o que você está falando, porque isso, porque aquilo. Silêncio, irmãos. As nossas batalhas são ganhadas no céu, em silêncio. O Senhor é o nosso fiel escudeiro. É Ele quem nos justifica. Nós não precisamos brigar com ninguém. Somente os joelhos dobrados.
a oração. Abaixe a sua cabeça, se prostre na presença do Senhor, apresente diante dele e fala: Senhor, essa injustiça que está acontecendo. O meu esposo me ensinou e ele sempre fala que para Deus existe um limite de injustiça. Então fica tranquilo, irmão, a sua causa vai ser julgada por ele. Ele vai te sustentar até o fim. Não precisa ter medo. Não precisa querer brigar, perder a sua salvação. É isso que Satanás quer, irmãos. É o que ele quer, que a gente estoure no momento e fale: você não sabe o que você está falando. Irmãos, às vezes dá vontade mesmo de fazer isso. Mas aqui, como o Senhor nos ensina, as pessoas cuspindo na cabeça dele, no rosto dele. Imagina, irmãos. E ele em nenhum momento, ele voltou atrás. E depois, lá no final, antes dele partir, antes dele ir cumprir o que precisava ser feito, os ladrões, reconheceu que ele era o Filho de Deus e pediu para ele. Falou: lembra, Senhor, quando entrar no paraíso? Mesmo que estava zombando dele, se lembrou e falou com seus próprios lábios. Se fosse eu e você, ia falar o que para ele? Estava zombando da minha cara, se vira. E Jesus falou o quê? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ainda hoje. O amor do Senhor precisa nos constranger todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, nós precisamos lembrar, mas nós precisamos lembrar do sacrifício da cruz do Calvário. Todos os dias. Às vezes eu vejo algumas situações, eu passo por algumas situações, nós acompanhamos algumas pessoas que passam por processos difíceis. E alguns deles são firmes, eles permanecem firmes. Eles falam: pastor, eu não estou enxergando, mas eu sei que vai acontecer, eu creio nessa palavra. Muitos ficam meio ali, meio para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E eu já falei sobre estar em cima do muro. Mas eu quero falar sobre esses que não desistem, esses que permanecem com a fé inabalável no Senhor. E aí, às vezes eu falo: você já pensou no sacrifício que Jesus fez pela sua vida? Imagina se fosse você no lugar de Jesus, você teria abandonado tudo. E aí nós começamos a pensar, como nós cantamos, que nós não somos nada sem Jesus, irmãos. Se não fosse o amor de Jesus, onde nós estaríamos? Se não fosse as misericórdias do Senhor, onde nós estaríamos? Meu amor, se não fosse as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, onde você estaria hoje? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: se não fosse o Senhor, onde você estaria? Onde nós estaríamos, irmãos? Onde você estaria? Mas o Senhor fez o quê? Ele nos encontrou. Ele nos amou. Ele nos chama todos os dias pelo nosso nome. A palavra diz que antes de nós nos formarmos no ventre da nossa mãe, antes de ter nervos e carnes, Ele já nos conhecia. E o que mais Ele diz? Tu és meu. Querido, você pertence a Deus. Você pertence a um Pai maravilhoso. E o sacrifício da cruz por você não foi em vão. Vamos continuar a leitura da palavra. Mateus 27, o 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo.
Irmãos, até nesse momento tinha lá os abençoados zombando de Jesus. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O versículo 54, a última parte. Eles ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Eles tiveram que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E eu quero dizer para você que vai chegar um momento que as pessoas vão reconhecer que você é filho de Deus. Porque em determinado momento da sua vida, isso já está marcado, irmão, fica tranquilo. Em determinado momento da sua vida, o Deus que está no céu, Ele vai julgar a sua causa. E tudo isso vai ser como uma poeira, uma névoa, vai acabar, querido. O meu Deus nunca perdeu uma batalha. Nunca. Nós às vezes nos preocupamos com tantas coisas. O dia a dia é tão corrido. Quantos têm uma vida corrida aqui? Todos nós temos. Todo mundo tem os seus afazeres. Tem as coisas de casa para fazer, as coisas do trabalho. Todo mundo tem uma vida corrida. Mas isso não pode nos impedir de buscar a melhor parte e estar com o Senhor. Isso não pode fazer que nós esqueçamos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Isso não pode, querido, ser uma coisa boba, uma historinha. Não, quando você se lembrar que Jesus te ama e Ele te ama, você vai se lembrar de tudo que Ele precisou passar. E não foi por obrigação. Ele passou porque Ele te ama. Quando você estiver lembrando e passando por qualquer situação, você vai se lembrar e vai falar: mas Jesus, no momento em que Ele estava indo para ser crucificado, Ele estava pensando em mim. No momento em que Jesus estava para ser crucificado, Ele estava pensando em mim. Eu sugiro que vocês assistam um filme. Eu nem sei se vocês vão conseguir encontrar, mas o filme Paixão de Cristo. Irmãos, eu assisti aquele filme só 2 vezes, eu não consegui assistir mais. A primeira vez eu assisti, eu só chorava, então eu não assisti muita coisa. E a segunda vez eu falei: vou assistir de novo, porque eu só chorei na primeira vez, então vou ter que assistir de novo. E a segunda vez eu só chorava. Aí, irmãos, eu falei: não vou assistir mais, porque eu só chorava. Mas eu sugiro você a assistir esse filme. E não chega nem perto do que Jesus sofreu, porque aquilo ali é só uma ficção. A cada batida dos pregos nas mãos de Jesus, talvez não, a dor era muito grande. Mas Ele falava o quê? Eu acredito no coração dele: vai valer a pena. Esse povo vai morar no céu comigo, eu mesmo vou servir eles, vai valer a pena. Queridos, todos os dias, que nós possamos reconhecer o sacrifício de Jesus, o plano de salvação para as nossas vidas. Não negocie isso com ninguém. Eu sempre falo muito isso, porque Satanás, ele quer a todo instante nos tirar da presença do Senhor. A todo instante, com conversinhas, com os dardos inflamados dele. Com qualquer situação, qualquer coisa é motivo para nos afastar da presença do Senhor. Qualquer ventinho é motivo para ele achar que ele vai te tirar da presença do Senhor. Qualquer coisinha. E aí cabe a você, irmão, deixar ele vencer ou você derrotar ele. E aí você escolhe a quem você vai honrar. Você vai honrar o Deus da sua salvação, o amado da sua alma,
Ou você vai permitir que Satanás ocupe um trono que não pertence a ele na sua vida? Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus que você serve? Eu tenho certeza que o Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus fiel, todo-poderoso na batalha. O Deus que não poupou o seu único filho por amor a mim e a você. Então, quando você se sentir tão triste, sozinho, irmãos, às vezes eu vou orar por algumas pessoas e eu consigo sentir o que ela está passando. Teve uma vez que eu fui orar por uma pessoa e eu falei para o pastor assim: amor, estava tão frio. Eu senti um frio tão grande e uma escuridão tão grande. E eu falava para Deus: Deus, ela é intercessora na sua casa, não é aqui da igreja. Cuida dela, Pai, tira todo o medo. Irmãos, para você ver como é o mundo espiritual, não é do jeito que nós vemos aqui, não é do jeito que nós enxergamos. E eu me lembro que eu falei para o pastor, e onde nós estávamos, eu comentei com o casal de pastores, eu falei: aquela irmã, assim, assim, assim. E ela falou assim para nós: ela perdeu os filhos, perdeu o esposo, e ela tem muito medo mesmo. Óbvio, né, irmãos? Olha o que a mulher passou. E eu falei: pastora, cuide dela. Cuide dela porque ela está num processo muito difícil. Irmãos, passou alguns meses. Menos de 6 meses. E por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem que cada um tem o seu processo difícil. Mas você não pode desistir. Jesus não desistiu. E aí, passado alguns meses, nós estávamos chegando aqui na igreja. E aí o pastor parou o carro lá na frente. E aí eu recebi uma mensagem no meu celular, um número que não estava salvo, e uma foto de uma pessoa que eu não conhecia. Eu falei: nossa. E aí eu fui ler as mensagens. Irmãos, essa mulher era uma pastora auxiliar. Ela tinha desistido de tudo. E ela falou para mim assim: aquele dia que você orou, o Senhor me libertou. Eu pude ver a luz do Senhor. E hoje eu vou assumir uma igreja. Irmãos, eu não estou falando isso para me glorificar. É para glorificar o nome do Senhor. Porque às vezes tem um plano para a sua vida. Às vezes você não entende o processo que você está passando, mas é através desse processo que o Senhor vai curar outras pessoas, através da sua vida. Não negligencie o que Deus fez por você. Tenha orgulho da sua história. Pode ser que hoje você esteja... Eu sempre chego na igreja durante o dia e as plantinhas que ficam ali fora, perto da entrada... Agora não, que elas estão todas viçosas, mas quando a gente vem durante o dia, durante a tarde, como elas pegam sol, elas estão tudo assim, meio capenguinha. Mas aí o pessoal do diaconato vem, rega, e aí fica mais fresquinho delas, começam a revigorar. É assim comigo e com você. Pode ser que hoje, no momento atual, no cenário atual, você esteja um pouquinho cabisbaixo. Mas o fertilizante do céu está chegando para a sua vida. Você é terra fértil, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você é terra fértil. Agora olha para o outro e fala: você é terra fértil. Você é terra fértil. A semente que foi plantada aí, ela vai florescer.
Não adianta plano nenhum contra a sua vida, planos de mal contra a sua vida. Deus diz para nós que Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, são pensamentos de paz, ou seja, são planos de paz para a nossa vida. O Senhor não tem prazer em nos ver tristes, cabisbaixos, chorando, não tem isso. Se levante na presença do Senhor. Ele pagou um preço por mim e por você. Faça isso valer a pena, irmão. Não precisa ter medo de nada. E se tiver medo, você já sabe, vai com medo mesmo, o Senhor é com você. Olha que coisa linda. E aí Jesus morreu. Todo mundo achou, acabou agora. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a gente? Olha para essa pessoa do seu lado e fala: e agora? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer? Jesus morreu, e agora? Aí passaram uns dias, passa o sábado. No começo do primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram aonde? Ver o túmulo. E aí eu vou pular lá para frente. 28, 6. Mateus 28, 6. Olha o que está escrito aqui. Vamos lá, querido, no 3. 1, 2, 3. Ele não está aqui. Mais uma vez, Ele não está aqui. Por quê, queridos? Porque Ele ressuscitou. Como Ele tinha dito, venham ver onde Ele jazia. O túmulo está vazio porque Ele ressuscitou. Aleluia. Você pode procurar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu não vou citar os nomes aqui porque para evitar estresse. Mas em qualquer lugar que você procurar, está tudo os restos mortais lá. Mas o túmulo de Jesus está com essa frase: Ele não está aqui. Ele ressuscitou, irmãos. O plano de salvação está de pé. Ele passou por tudo, Ele não desistiu. Ele resistiu por amor a mim e a você. E Ele não está lá mais, mas Ele está no céu, nos esperando. É para lá que nós vamos. É para lá que você vai, irmão. Fala assim pro seu irmão, mas de brincadeira, tá, irmão? Não fala sério, não. Para não depois o irmão não ficar triste. Fala: ó, você trate de me aturar aqui. Fala para ele, irmão. Fala: ó, irmão, você me atura aqui. Porque lá no céu é na eternidade, meu bem. Lá na eternidade é para sempre. Eu e você também, viu, amor? Lá na eternidade é para sempre. Uma vez, eu estava aconselhando um jovem. Aí, uma jovem, ela falou: ah, mas fulano não gosta de mim, não sei o que, não sei o que. Eu falei: ora por ela. Ora. Nossa, pastora, mas... Eu falei: ora. Ah, mas se não der certo. Eu falei: faz a sua parte. Faz a sua parte. Quando ela se converter, você fala: viu, irmã? Ainda bem que você se converteu. Porque assim, eu vou para o céu. Você estava brigado comigo, você ia para onde? Mas ainda bem que depois deu tudo certo. Glória a Deus por isso. Você vai para o céu, irmãos. Você vai para o céu, você vai morar no céu. Não permita que essas coisinhas afaste você da presença do Senhor. O plano da salvação está de pé. Ele morreu e Ele ressuscitou para que eu tivesse vida e tenha vida em abundância. Ele está no meio de nós. Ele está aqui pronto e preparado para nos abençoar. Não tenha medo do que está acontecendo. Não permita que Satanás roube a sua fé. Deus é com você.